Olá, bem-vindos! Todos nós, em algum momento, passamos por fases em que a vida parece desmoronar. Mas o que esses momentos realmente revelam sobre quem a gente é? Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das perguntas mais desafiadoras da filosofia, o chamado teste estoico. A pergunta principal é exatamente esta: quando tudo aquilo que nos define por fora acaba, quem somos nós de verdade? Sabe, quando o emprego, o status, os relacionamentos que sustentam a nossa identidade simplesmente somem, o que é que sobra? É uma pergunta que vai direto ao ponto, lá no centro da nossa existência. E tem uma frase moderna que captura essa ideia estoica de um jeito perfeito. Perder tudo revela se você tinha algo dentro de si. É basicamente sobre descobrir aquela substância interna, aquilo que fica quando todo o suporte externo é retirado. Ok, para encontrar essa resposta, os estoicos nos convidam a fazer uma coisa primeiro: examinar as fundações, muitas vezes instáveis, da nossa identidade. É o que eles chamariam de a ilusão da identidade. Pensa bem, muitas vezes a nossa identidade é construída em cima de pilares que são externos, né? Status, dinheiro, reputação, os relacionamentos, até a nossa saúde. São as bases que nos dão sustentação. Mas, como a gente vai ver, essas bases são, na verdade, bem instáveis. E aqui está o ponto crucial. Todos esses elementos, eles são externos. Eles estão sujeitos ao acaso, ao tempo, à vontade de outras pessoas. A filosofia histórica basicamente diagnostica que, ao construir nossa identidade sobre coisas que a gente não pode controlar, a gente se torna fundamentalmente vulnerável. Então, se não dá para controlar o que é externo, onde é que está o nosso poder? Isso nos leva direto para a distinção mais fundamental do estoicismo: focar naquilo que realmente se pode controlar. Olha, o que é bem interessante aqui é como isso simplifica uma ideia superpoderosa. De um lado, você tem um mundo lá fora, os eventos, que a gente não controla. Do outro, um mundo aqui dentro, os nossos julgamentos sobre esses eventos. E é aí, nesse mundo de dentro, que mora o nosso verdadeiro poder. O imperador filósofo Marco Aurélio resumiu isso de um jeito brilhante. Ele disse: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força." E veja bem, isso não é só uma frase motivacional superficial. É um diagnóstico preciso de onde a verdadeira força é encontrada. Bom, isso nos leva a uma questão-chave. O que é essa única coisa que fica quando todo o resto é tirado? Qual é esse nosso núcleo que não se abala? O termo que os estoicos usavam para isso é proairesis. É a nossa capacidade, que é unicamente humana, de escolher, de julgar e de agir com a razão. É a única coisa que Epicteto dizia ser de fato nossa, nosso centro de comando interno. E essa aqui é uma metáfora fantástica para a gente entender isso. A pessoa pode perder o cenário, o emprego, a casa, o status, mas nunca perde o papel de protagonista. A capacidade de decidir como agir na peça da vida, essa continua intacta. Com essa base bem estabelecida, a gente pode agora olhar para a diversidade de um jeito diferente. Ela deixa de ser só uma força destrutiva e vira uma espécie de teste honesto, a grande reveladora do nosso verdadeiro caráter. Sêneca nos deixou essa metáfora clássica e poderosíssima. O fogo prova o ouro, a adversidade prova os fortes de espírito. Ou seja, os desafios não nos destroem. Eles, na verdade, revelam a nossa verdadeira substância, a nossa força interior. E essa aqui é basicamente a versão moderna e direta da mesma ideia. A crise não constrói o caráter, ela expõe o caráter que já existe. Se havia firmeza, se havia lucidez ali, isso vai aparecer. Se o que havia era desespero e fragilidade, isso também vai ser revelado. A crise é como um holofote. Certo. Então, qual é a consequência de focar nesse núcleo interno? É uma forma muito profunda de resiliência e de liberdade. Uma liberdade que, olha só, não depende de nenhuma circunstância externa. Isso aqui ilustra de forma brilhante o que não pode ser tirado de ninguém: a capacidade de pensar com clareza no meio do caos, a disposição para agir com virtude mesmo sob pressão, a capacidade de aceitar aquilo que não se pode controlar. E, claro, a força para continuar, mesmo sem nenhuma garantia. Isso sim é a verdadeira liberdade. Portanto, o objetivo final da prática estoica é este. A verdadeira estabilidade não é a certeza que vem de fora. Isso é uma ilusão, mas sim a independência que vem de dentro. É sobre construir um núcleo tão sólido, mas tão sólido, que o caos do mundo não consiga destruí-lo. E assim, a gente volta para a pergunta do começo, mas agora com uma nova perspectiva.
A reflexão final que toda essa jornada nos deixa é: será que foi construído um núcleo interior? Ou será que o apoio foi colocado apenas naquilo que, um dia, inevitavelmente poderia desaparecer?